Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui em mais um encontro para que a gente possa refletir junto e trocar sobre um tema muito importante para toda a humanidade, que é a observação atenta à necessidade da evangelização para as nossas crianças e os nossos jovens. Eu queria mais uma vez agradecer o convite da casa, para que a gente possa estar aqui conversando, falando mais uma vez, né? Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de ler uma página de preparo, e sempre lembrando que o tema de hoje, ele vem junto com o retorno das aulas de evangelização. Na maior parte das casas espíritas, geralmente dá-se uma pausa em dezembro, janeiro, para as festividades, as férias, e depois retomamos entre fevereiro e março, e fazemos então o alerta à evangelização para que as pessoas possam lembrar-se dessa necessidade. Então, como página de preparo, eu vou ler aqui do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 7, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios 1, 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam a construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espíritas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje, nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal.
Então, com essa leitura que muito nos ajudará a refletir sobre o tema de hoje, eu gostaria de convidá-los a respirar fundo e entrarmos num só pensamento, na sintonia do bem, das palavras tão simples, fortes e eloquentes que o Cristo nos deixou há mais de 2000 anos e que ainda ressoam vivas e potentes dentro de nós e em nosso planeta. Amai-vos a ti e a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus nos disse. E assim nos fez um grande convite, o convite supremo a aprendermos a cada dia, a cada passo, a elevarmos, a chegarmos o mais próximo possível do seu doce e puro amor. Senhor, nós te agradecemos pelas orientações e as palavras, pelas bênçãos concedidas e pela luz do esclarecimento que nos foi dada através do estudo da doutrina que os Espíritos trouxeram com a tua permissão. Agradecemos também toda a presença da espiritualidade amiga que trabalha nesta casa tão querida e que sempre está próximo a nós, orientando e guiando a nossa fala por Jesus e para Jesus sempre. Sê conosco hoje, agora e em todas as horas. Que assim seja. Que assim seja. E que nós possamos agora conversar um pouco mais sobre o tema da evangelização. E nesse caso de hoje, da evangelização espírita. Como estávamos aqui lendo com a leitura da página inicial, né, e na nossa prece, Jesus, aqui nesta terra, não foi, é o nosso maior evangelizador das nossas almas, e que trouxe através dos seus gestos e das suas palavras também grandes lições para toda a humanidade. Ele nos oportunizou, ele nos trouxe a oportunidade de estar próximos às falas e aos desejos de Deus sobre nós. Ele esclareceu, no sentido de abrir um caminho para que a gente possa seguir. Ele nos mostrou o caminho da luz e ele nos disse: vós sois deuses. Ele nos confiou também a capacidade de seguir, a capacidade de conseguir, e não apenas pensar que tais ensinamentos e tais propostas estariam muito distante do que nós somos. Na realidade, estamos sim. Se estamos aqui encarnados, né? E se ainda possuímos intestino, como Haroldo Dutra diz, é porque precisamos. E estamos muito distantes ainda, com certeza, porque senão não estaríamos mais aqui. Mas mesmo assim, esses ensinamentos, essa luz está dentro de nós. Porque o que somos, na verdade? Filhos de um único Pai. E Jesus, nosso grande irmão maior, que gerencia e que governa este orbe, para que nós possamos caminhar vez após vez em prol da nossa evolução, como espíritos e como humanidade, coletivamente, né? E a evangelização, como a palavra mesmo diz, é o ato de você pregar, é o ato de você orientar algo a alguém. Nós, como adultos, né, a maioria de nós aqui já vivendo as etapas da maturidade aqui nessa terra, buscamos, lemos
E muitas das vezes procuramos o esclarecimento quando nos deparamos com algum momento de muita preocupação, de muito estresse, de muita tristeza, ou até mesmo de muito sofrimento. Quantas vezes as lágrimas nos fizeram buscar a orientação necessária para que as dores que brotam dentro de nós pudessem ser sanadas, pudessem ser amenizadas. Muitos de nós procuramos a doutrina espírita, por exemplo, e por aí, se a gente for generalizar dentro da nossa sociedade, né, as pessoas geralmente buscam algum tipo de religião, de doutrina, quando estão vivendo situações muito problemáticas, que trazem, às vezes, muito sofrimento, muita dor, doenças, tanto doenças do corpo, quanto doenças emocionais, psicológicas e da alma também, né? E nós precisamos nos apegar a algo que nos faça elevar, a algo que nos dê a esperança, a algo que mostre para a gente um bom caminho, né? E dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o ato de evangelizar, tanto os adultos quanto as crianças, é de extrema importância, porque evangelizar é trazer ao conhecimento, é fazer com que a gente possa conhecer aquelas instruções necessárias, importantes para a nossa lida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, né? E quando a gente consegue se instruir, quando a gente consegue estar capaz de conhecer e saber de todas essas informações, nós estamos, portanto, também capazes de agir. O conhecimento, ele nos traz um peso da responsabilidade, mas não é um peso ruim, porque ele também nos liberta. Ele abre para nós uma porta importantíssima, que a gente, quando acessa esse conhecimento, a gente se predispõe a abrir essa porta e passar por essa porta, para que a gente possa viver outros estágios na nossa vida, não mais sobre a luz, sobre a escuridão, sobre as sombras, na verdade, né? Agora sobre a luz. A gente sai dessa etapa da sombra, dessa ignorância que muitas vezes nos coloca num lugar de comodismo, num lugar de senso comum, de apenas refletir, de apenas reproduzir sem reflexão, na verdade, o que nós ouvimos, e nos coloca no lugar de esclarecimento, no lugar de conseguir observar, refletir e criticar sobre aquilo que nós estamos aprendendo, né? E o conhecimento trazido, ele é tão absoluto e tão profundo que cala dentro de nós e fala muito alto diante das necessidades que nós vivemos aqui enquanto encarnados. E quando a gente vai transferir esse pensamento para um ser que está vivendo a fase mais linda, que é a fase da infância, né? Onde seus neurônios, o seu corpo, suas células estão se desenvolvendo com muita potência, e está aprendendo sobre a vida, está dentro de uma instituição escolar, aprendendo a ser um cidadão, um ser social, a conviver, a ter conhecimentos. Quando a gente traz para esse ser da infância e da juventude também, da adolescência, esse conhecimento do Evangelho, do Cristo, a gente está ajudando a cumprir boa parte de uma etapa, que quando a gente não passa, a gente pena bastante para alcançar. Então também é um ato de caridade. A gente fornecer aos nossos pequenos no corpo, sem esquecer que são espíritos encarnados. E dessa forma, são espíritos que já trazem muitas bagagens. Essas crianças que estão reencarnando nessa fase que estamos vivendo no nosso mundo já, indo para essa transformação, essa transição para o mundo de regeneração, são crianças, espíritos muito antigos, que trazem bagagens muito importantes do intelecto e que estão ainda aqui para que possam ser orientados diante da moralidade. E a evangelização infantil
é uma brilhante porta para auxiliar esses espíritos. Então a gente também pode e deve orientar e encaminhar as crianças que estão sob nossa tutela nesta vida às aulas de evangelização que acontecem geralmente nas casas espíritas, né? E a gente vai conversar e entender como que isso acontece. Mas vamos pensar assim, então. Qual é o objetivo maior da evangelização? Dentro dessa conversa, dessa reflexão que já fizemos aqui, a gente já pode perceber que é o conhecimento. E o conhecimento de quê? Do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E como é que a gente faz para chegar lá? Como é que a gente faz para conseguir chegar lá? Vamos conhecer Deus. Vamos entender um pouco mais sobre essa terra que vivemos, na qualidade de espíritos encarnados, as bases da doutrina espírita. Todos esses temas são abordados dentro da evangelização espírita. Temas mais atuais, já para os mais jovens que já têm compreensão. O importante é entender que cada tema vai ser debatido, estudado, de acordo com a capacidade de entendimento daquele ser, né? Se nós estamos evangelizando seres muito pequenos, recém-nascidos, sim, há evangelização para crianças tão pequenas assim, até na barriga, nós temos uma qualidade de ação. E se são crianças já na primeira infância, até uns 3 anos, né, uma infância mais estendida até os 6 anos, uma outra qualidade. De 6 até aí a pré-adolescência, 10, 11 anos, de outra forma. Vai entrando na adolescência, a gente também tem que se adaptar. Então, a instituição espírita responsável por essa evangelização precisa estar também sempre ciente do dever de qualificar esse momento da evangelização para que possa receber as crianças que estão vindo, né? E a evangelização espírita dentro da casa é um dos setores mais importantes. Além de ter ali a responsabilidade do aprendizado dessas crianças, também tem a responsabilidade de trazer novos trabalhadores à casa, que vão também repercutir e fazer a divulgação da doutrina espírita. Então, uma casa sólida, que deseja, que tem a visão de se manter dentro do trabalho do bem, por gerações, através de gerações, é uma casa que investe com muito cuidado e carinho na evangelização espírita. Então, vamos aqui rapidamente à obra do Pentateuco. Eu vou trazer o Livro dos Espíritos, na verdade, na questão 918, que é uma questão muito querida e que ela entra em diversos temas, né? Várias palestras, quem está acostumado a assistir palestras, né, tanto online quanto presenciais, já deve ter ouvido falar na questão 918 do capítulo 7 da perfeição moral, caracteres do homem de bem. O que é esse homem de bem? Por que a gente está falando de homem de bem e evangelização espírita? Porque esse também é o objetivo, né? Aqui a gente diz homem, mas a gente diz o espírito encarnado, né? O humano de bem. Como é que ele alcança esse objetivo? Então vou ler aqui só a pergunta e um trechinho da resposta, porque a resposta é bem grande, que tem uma explicação dos espíritos. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E aí vem a resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então ele atinge esse objetivo, ele se eleva no progresso quando ele tem um conhecimento e quando ele consegue colocar esse conhecimento em ação. Então, a evangelização espírita é o acesso a esse conhecimento em tenridade, para que esse espírito tenha a oportunidade de conseguir seguir pelo caminho do bem, colocando em prática todo esse aprendizado. Eu aqui que vos falo, que estou nessa condição aqui nesse momento, né,
de palestrante, que eu gosto de sempre dizer que é uma conversa, fui uma criança evangelizada, desde pequena. Eu tive esse privilégio e tenho lembranças assim muito, muito, muito carinhosas das casas espíritas pelo qual passei. Eu lembro muito da casa espírita que vivi lá no Espírito Santo, Congregação Espírita Cristã, Casa Espírita Cristã, SEC, que é um nome muito parecido à Congregação Espírita Cristã que tem em Campo Grande, aqui no Rio, que eu também experienciei lá. Fui evangelizada e fui evangelizadora também. E também na ABBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, do qual também fui evangelizadora dos jovens e já levei meus filhos também. Então, eu tenho muitas e carinhosas lembranças desses momentos vividos e que com certeza fizeram e fazem toda a diferença na minha vida, e eu tento proporcionar isso também aos meus filhos, o que a minha mãezinha querida, minha família, né, buscou também me proporcionar. Então eu dei esse exemplo meu, né, para que a gente possa ver como isso repercute na vida, que já vivi algumas coisas, né, então já posso sentir o quanto isso reflete. Então a gente está falando de uma semente do amor e da palavra divina, que é plantada. Por mais que aquela criança cresça, se desenvolva e escolha outros caminhos dentro da sua possibilidade de livre-arbítrio, por mais que isso aconteça, ela vai sempre carregar dentro de si uma semente. E essa semente vai estar sempre pronta para florescer, à medida que esse espírito for vivendo e dando oportunidade para que essa semente floresça. Então, por mais que o pessimismo seja grande em alguns momentos, e a gente pense, né, que não vai dar certo, ou que não vai frutificar, a semente lá estará. E existe também casos de espíritos que reencarnam, principalmente de maneiras difíceis e abruptas, e que chegam ao outro lado e mandam recado às reuniões espíritas dizendo que se lembravam da professora, da evangelização espírita, da mãezinha levando pela mão. Então a gente está falando de um trabalho que vai repercutir muito além do que nós imaginamos. E falando nisso, a evangelização também não serve só para os encarnados, não. Temos o conhecimento, sim, com certeza, de que todo um enlevo de espíritos desencarnados são levados até as salas de evangelização para que possam ter acesso aos estudos que estão sendo dados. Da mesma forma que nós, em palestras espíritas, também temos uma grande e maior presença de espíritos desencarnados do que encarnados. A espiritualidade, ela vai levando e elencando aquele grupo de espíritos que tem as necessidades e que vão ser esclarecidas através dos temas propostos. Então, na qualidade de casa espírita, planejar e fazer as aulas de evangelização com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, também faz parte, é importante. Né? Na hora que estivermos ali preparando, também os evangelizadores são, assim, instrumentos que recebem as intuições que vão ser colocadas em prática ali naquele momento, né? Então, evangelizar, segundo Divaldo, no livro A Terapêutica de Emergência, tenho registrado aqui, quero falar para vocês, ele diz assim: evangelizar é trazer o Cristo de volta ao solo infantil, como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Então a gente vai plantar, sem também ter o desejo de saber que horas aquilo vai brotar e como vai brotar. O importante é que essa semeadura se faça, e se faça da melhor forma possível, e se faça incansavelmente, porque sabemos que estamos atingindo aquele espírito encarnado e também atingindo o espírito desencarnado. E para complementar essa reflexão, Kardec nos traz no livro Obras Póstumas a seguinte reflexão também aqui resumida: somente o espiritismo bem compreendido e bem entendido pode tornar-se a grande alavanca da transformação da humanidade.
E para que algo seja bem entendido e bem compreendido, a gente precisa de estudo, reflexão e debate. E aí, quando for bem compreendido e bem entendido, ele vai ser colocado em prática. Também muito importante a gente levar a evangelização espírita a lugares de difícil acesso. Eu sei o quanto é difícil, mas existem casas que lutam incansavelmente para levar a evangelização espírita, dar acesso às crianças que estão em estado de vulnerabilidade social. E sabemos que, principalmente aqui, em todo mundo, né, existe isso no nosso país, na nossa cidade, Rio de Janeiro, principalmente isso é muito, muito presente, né? A criança, ela é um espírito encarnado e por isso a gente não pode esquecer dessa bagagem. E esse espírito que se encontra também no estado de vulnerabilidade social aqui enquanto encarnado, precisa muito também desse amparo, né? Assim como todos nós. E eu gostaria de citar também uma entrevista que o Dr. Bezerra de Menezes, um grande nosso patrono da nossa casa e também um grande espírito que trabalha incansavelmente para que os nossos corações sejam sempre evangelizados, tanto da infância, da adolescência, quanto da idade aqui madura, visto que o espírito, enfim, não encarnado não tem idade. Ele deu uma entrevista em 1982 para o médium Júlio César Grande Ribeiro, lá do Espírito Santo, o qual eu conheci pessoalmente. E nessa entrevista foi feita algumas perguntas e ele respondeu com muito brilhantismo. Eu gostaria de ler duas. E na pergunta 4 está acessível na internet, quem quiser pode digitá-lo no Google, que ele traz essa entrevista para que a gente possa ler com calma depois. Então, na pergunta 4, ele diz assim: como os espíritos situam no conjunto das atividades da instituição espírita a tarefa da evangelização espírita infantil? Então, para os espíritos, né? Onde está situado dentro da casa espírita essa tarefa? E Bezerra de Menezes responde assim: tem sido enfatizado quanto possível que a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil é do mais alto significado dentro das atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas, na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem, a obra educativa do ser encarnado. Não fosse a evangelização, o espiritismo distante de sua afeição evangélica perderia sua missão de consolador, renteando-se com a diversidade das escolas religiosas no mundo que, embora úteis e oportunas, estiolaram-se no tempo, absorvendo posições de terminalidade e dogmatismo. É forçoso reconhecer que o espiritismo sem aprimoramento moral, sem evangelização do homem, é como um templo sem luz. A evangelização traz essa luz. E segue aqui a questão 7. Que orientações os amigos espirituais dariam aos pais espíritas, eu e muitos de nós aqui que estamos, pais, mães, madrinhas, avós, cuidadoras, em relação ao encaminhamento dos filhos à escola de evangelização? Resposta de Bezerra de Menezes: conquanto seja o lar a escola por excelência, onde a criatura deva receber os mais amplos favores da educação, brilhando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos a imperiosidade de os pais buscarem noutras instituições sociais o justo apoio à educação da prole, e assim deverão encaminhar os filhos no período oportuno para as escolas de saber. Há pais espíritas que erroneamente têm deixado em nome da liberdade do livre-arbítrio que os filhos avancem na idade cronológica para então escolherem este ou aquele caminho religioso. Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, porque uma vez perdido o ensejo educativo da idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos. É então que somente a dor, a duros golpes provacionais poderá despertar o refazer e construir. Então, assim como qualquer aprendizagem aqui do mundo da matéria, a evangelização também importa que seja o mais cedo possível, para que ela não deixe
de abarcar os corações que ainda estão abertos e menos endurecidos na infância. Então nós, que estamos também na nossa infância enquanto espíritos encarnados, que possamos ter a consciência e o cuidado de trazer a evangelização espírita às nossas crianças que procuram as casas e que muitas vezes vêm acompanhadas de seus pais, vivendo junto com eles suas provações, seus destinos, e que precisam também de toda a força e amparo que a espiritualidade pode dar, para que consigam superar-se, superar os problemas, as necessidades, sejam elas de ordem física, de ordem moral, de ordem espiritual. Que possamos olhar para nossas crianças e enxergar para além do corpo físico, do barulho que fazem, da correria, das vozes. Essas crianças estão pedindo socorro. Elas possuem pressa e o desejo de serem amadas e guiadas e orientadas como espírito que estão aqui vivendo essa oportunidade, que clamaram por estarem aqui vivendo essa oportunidade de seres encarnados neste terreno que vivemos. Que possamos também, como os agentes da casa espírita, nos comprometermos em sermos também evangelizadores, mesmo que a nossa tarefa na casa não seja específica da evangelização, que possamos nos enxergar como evangelizadores. Em uma escola tradicional que vivemos na nossa sociedade, uma instituição de ensino, todos, porteiros, auxiliares de serviços gerais, secretários, também são educadores daquela criança. Que em nossas casas espíritas também tenhamos essa consciência, que também estamos evangelizadores, além de sermos também, muitas vezes, evangelizados. Porque quando estudamos para falar, também estudamos para ouvir. E ouvir é um convite à ação. Lembram do início? Conhecimento é chave que abre a porta da libertação. Que não fiquemos, então, com medo do peso da responsabilidade. Que possamos entender que não há peso, há asas, que vão nos ajudar a seguir o caminho imperioso do bem. Que Jesus nos trouxe, o Evangelho nos diz incansavelmente, e que espíritos bondosos como Bezerra de Menezes e tantos outros, João Ribeiro, Viana Ribeiro, que encarnados aqui lutaram e ainda lutam, desencarnados também, para que o projeto e a ação da evangelização se faça presente. Então, Senhor, nós agradecemos aqui por tantas reflexões, pela necessidade que se faz de trazer este alerta para os pais, para os responsáveis, para os orientadores, para que a gente possa se colocar no lugar de evangelizadores que somos e necessitamos ser. Quanto mais sabemos, mais a necessidade aumenta. E também da necessidade de sermos evangelizados pelo Cristo acima de tudo e pelos aprendizados que a vida sempre nos traz. Gostaria de agradecer mais uma vez por esta oportunidade e ler um trechinho da carta final, do trecho final que o Bezerra de Menezes nos trouxe, nessa carta que eu estava lendo para vocês, nessa entrevista, na verdade, que eu estava lendo para vocês. No final, ele traz uma mensagem que eu vou passar aqui e vai servir como uma oração de fechamento da nossa conversa. Filhos, roguemos a Jesus pela obra que prossegue sob o divino amparo, que não haja desânimo nem apressamento, mas, acima de tudo, equilíbrio e amor. Muito amor e devotamento. A evangelização espírita, infanto-juvenil, amplia-se como um sol benfazejo abençoado
abençoando os campos ao alvorecer. O próprio serviço sem palavras articuladas, mas à luz de experiência, falará conosco sobre quaisquer alterações que se façam necessárias enquanto ao sustento da prece estabeleceremos o conúbio das forças com o alto, de modo a nos sentirmos amparados pelas inspirações do bem. Unamo-nos, que a tarefa é de todos nós. Somente a união nos proporciona forças para o cumprimento de nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia do êxito. Com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda orientação aos nossos passos, todo equilíbrio à nossa conduta. Os amigos e companheiros desencarnados podem inspirar e sugerir, alertar e esclarecer, mas é necessário reconhecermos que a oportunidade de trabalho efetivo é ensejo bendito, junto aos que desfrutam a bênção da reencarnação. Jesus aguarda. Cooperemos com Cristo na evangelização do homem, do ser encarnado. Paz. Dr. Bezerra de Menezes. Senhor, que essas palavras estejam sempre vivas em nosso coração e que não percamos a oportunidade de servir. Sê conosco, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco e nos vemos numa próxima, que essa luz, essa energia de paz e de amor, dessas palavras tão importantes e doces, possam fluir no coração de cada um de vocês, do meu para o de vocês. Amém. Obrigada. Até já. Muito obrigada.